Shalom, shalom, e aí, como com vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Deus triuno. A doutrina da Trindade, ela, segundo muitos, ela foi criada no Concílio de Nicéia, mas o Concílio de Nicéia não criou a doutrina da Trindade, ele apenas tratou a divindade do Pai e Filho. O Concílio de Constantinopla trata da interação do Espírito Santo com Pai e Filho. Daí nós temos a doutrina da Trindade em termos patrísticos. A doutrina da Trindade existe desde o século II, teoricamente. Vou já explicar por quê. O termo Trindade surge em 180 d.C., com Teófilo de Antioquia, que afirma que a palavra grega trias significa trindade. No início do século III, Tertuliano usa o latim trinitas para designar a trindade. O conceito de trindade existe divindade no Filho, no Espírito Santo, e ambos se relacionam com o Pai, em plena comunhão e até em igualdade de substância. Encontramos isso em Orígenes e Irineu de Leão, e ainda mais geral, né? Encontramos na liturgia, na Didaquê, na liturgia de Hipólito de Roma e de Justino Martí. É um erro histórico atribuir ao Concílio de Nicéia a origem da doutrina da Trindade. O Concílio de Nicéia escolhe que conceito da Trindade as igrejas romanas haviam de adotar. Versões da Trindade, nós temos a modalista, não existe três pessoas, mas três pessoas, mais uma pessoa só em três modos. Então a versão modalista da Trindade vai dizer que não são três pessoas, mas uma pessoa só em três modos. A subordinacionista extremada é a versão de Eusébio de Nicomédia e Ari, onde o pai cria o filho. E a ortodoxa, pai e filho são uma substância só. O Concílio de Nicéia estabelece aquela linguagem gerada e não criada, mas só no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., entra a questão do Espírito Santo, como que ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, fechando aí uma escolha trinitária. Em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, Ário cria a tese, a doutrina do unitarismo, segundo a qual Jesus não é Deus, mas uma criatura. Ário é um verdadeiro herege. Justino Martí disse em 155 d.C., em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então Justino Martí ele defende a tese da Trindade. Policarpo, em 155 d.C., ele diz: glorifico-te, que é o Pai, né? Glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti e com ele e com o Espírito Santo seja a glória agora e pelas eras vindouras. Ou seja, Policarpo também reconhece a doutrina da Trindade. Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz: preparadas de antemão para a edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corpo. Então, Inácio também vai defender. A origem do termo de Trindade, Teófilo de Antioquia usa o termo grego trias, e Tertuliano usa o termo latim trinitas. Mas, teoricamente, como eu disse, a Trindade surgiu nesse contexto, nesse período. Biblicamente, nós vamos lá para Sefer Bereshit, para Shat Bereshit, no princípio, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, parte A, onde nós temos: façamos o homem. Esse façamos aí aponta claramente para a Trindade, não é um mero plural majestático, como alguns exegetas vão defender essa tese aí. Gênesis 11, 7a diz assim: vinde, desçamos e confundamos. De novo, nós temos aí uma alusão plural ao Deus triuno. Mateus 28, 19, Novo Testamento, nós temos aí: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade de novo, né? 1 Coríntios 12, 4 e 5.
Pai é chamado Deus, o Filho Senhor e Espírito, o Espírito Santo. Em 1 João 5,7, Pai, Palavra, Verbo, que é o Filho, e Espírito, que é o Espírito Santo. Então nós temos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um título. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas. Apocalipse 3, 21, 22, comigo, com Jesus, meu Pai é o Pai, e o Espírito diz é o Espírito. Então nós temos aí alusões à Trindade. Isso também pode ser esclarecido como joanina, que trataremos mais adiante. E a atuação da Trindade na Bíblia. De Gênesis a Malaquias nós temos o Pai atuando, principalmente. De Mateus a João, o Filho, e de Atos a Judas, o Espírito Santo. Apocalipse é o desfecho com a combinação da Trindade em ação, como foi para a criação em Gênesis. A Trindade e o Shema. Na VHS, no Sefer Devarim, Palavras, no capítulo 6, versículo 4, nós temos escrito em hebraico originalmente Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, que é escuta Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Aqui Deus ordena a Moshe que seu povo, no contexto da época, Israel devia escutar o que Israel servia e serve, como Deus é um só, literalmente é Had. Então nós temos de novo a questão de Deus ser título, o termo Deus. O ateu chama o Pai de Senhor, Adonai, meu Senhor. O Novo Testamento vai chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Kyrios, que na tradução aramaica, dependendo do aramaico, vai ser Marial Moriô. Nós temos um Deus e três pessoas, como já foi dito. Tem também aquela questão do El Cananeu e do El de Israel. O El Cananeu é um Deus com D minúsculo, bipolar e depravado. O El israelita é imutável e santo. As trindades segundo o judaísmo. Judeus ortodoxos não creem no conceito de trindade. Eles vão dizer que o Deus cristão foi criado pelos homens. Primeiro, o Deus de Paulo, Colossenses 1:3, Gálatas 3:20. Segundo, Jesus orava a ele mesmo, era uma peça teatral. Segundo, o trinitarista e unicistas. Aí vamos usar como base Lucas 22, 39, 41, Lucas 3, 21, Mateus 14, 19, Mateus 26, 42, João 11, 41 e Atos 27, 35. Quem entende os trinitaristas, eles vão dizer que a gente acredita em três deuses, somos politeístas, mas ao mesmo tempo somos monoteístas, acreditando em um Deus só. Também vão falar de uma trindade falsa ou verdadeira, quem sujeitou todas as coisas a Cristo, com base em 1 Coríntios 1, 27. Também vai falar das trindades e personificação do paganismo, já que os egípcios tinham uma trindade datada de 3.200 a.C., a saber, Osíris, Íris e Horus, e os hindus tinham uma trindade datada de 3.000 anos antes de Cristo, que é Brahma, Shiva e Vishnu, e os cristãos datado de 325 depois de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles acham que os cristãos copiaram os pagãos egípcios e hindus. E o NT, na sua maioria, mostra o Espírito Santo sendo algo e não alguém, segundo eles, tendo por base dessa tese herege o paralelismo entre o Espírito e o poder de Deus. Também vão dizer se Jesus é Deus, porque Jesus disse para fazer a vontade do Pai, não a sua. Porque o Filho, a resposta é clara, porque o Filho ama o Pai e o obedece, Mateus 26, 39. E se Jesus é Deus, eles dizem, porque no fim ele irá entregar todo o reino a Deus. Porque ele, repito, ele ama e obedece ao Pai, 1 Coríntios 15, 24. Agora vamos analisar as demais teses. O Deus de Paulo, Colossenses 1:3, Gálatas 3:20, eles vão interpretar de forma equivocada. Mas nós temos lá Deus Pai, Teu, Patri, no grego. E temos lá, mas Deus, um só é, o de Teus eis estim, no grego. Em 2 Coríntios 13:13, com base na GNT, nós temos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Então nós temos Jesus Cristo
Yesou Cristo, que no hebraico é Yeshua HaMashiach, e no aramaico Yeshua Meshiach, ou Yeshua Meshiach. Temos Deus, que é Teu, em grego, Elohim em hebraico, Aloho, ou Allah, no aramaico, e o Espírito Santo, que é o Agios Pneumatos, que no hebraico vai ser Ruach HaKodesh, e no aramaico Ruach HaDekutia, ou Ruach HaDekutia. Então, nós vemos aí que Paulo, ele crê no Deus triuno. Segundo ponto, Jesus orava a ele mesmo. Todas as referências bíblicas que possam citar para confrontar a divindade do Filho serão obliteradas no fato de que Jesus nos ensinou como ser um ser humano que agrada a Deus. É normal ao Filho que ama o Pai em tudo lhe ser sujeito, até mesmo no caso de Cristo, que é um com o Pai. Então, isso aí fica claro. Terceiro, quem entende os trinitaristas são politeístas ou monoteístas? Realmente, se pensarmos como eles, que cada pessoa da Trindade é um Deus, não seremos monoteístas, mas politeístas. Deus, porém, é um título e não um nome. Para entendermos que é um Deus em três pessoas, temos que entender a unidade da divindade. Em João 17:22, nós é uma expressão usada para definir a unidade do Deus triuno. No grego, emeis. Quarto, 1 Coríntios 1:27, quem sujeitou todas as coisas a Cristo, a Trindade é verdadeira? Vemos aqui uma referência sem nexo com as perguntas feitas, mas cuja resposta está em Mateus 28:18, João 1:1, João 5:19 e 20. Levantando essas questões, desonram ao Pai, em João 5:23. E temos também Trindade, a personificação do paganismo. A tese deles é que existiu trindades pagãs e o cristianismo se baseou nelas. A verdade é que, se de fato considerarmos a Torá inerrante, inspirada e ortodoxa e sacrossanta, não devemos ignorar o Sefer Bereshit, que diz, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 vai dizer, Be'haaretz haita tohu vavohu ve'roshek al pnei tevom verua Elohim merahefek al pnei hamayim. Ou seja, a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para Rashi, o Espírito de Deus é o trono divino, um alento. Porém, não é isso que vemos em toda a Bíblia. Um alento não se entristece, um alento não faz escolhas, um alento não pode matar pecadores, Atos 5. Um alento não pode liderar a reunião da mesa diretora dos discípulos, não pode falar às igrejas, lá em Apocalipse, e um alento não pode conduzir as nossas vidas. Então o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, como o Filho, o Pai, o Santo. Elohim ou Elohim não é um plural majestático, mas uma clara explanação do Deus triuno. Gênesis 1 e 2 e João 1:1, eles têm um paralelismo aí. E nós vemos que o Pai e o Espírito não estavam sós na criação, mas o Verbo, a palavra, o Filho estava com eles. Em Gênesis 1:26, a expressão hebraica nasce, façamos, está no plural. Em Gênesis 11:7, as expressões hebraicas vinde, havá, que vem de Yavá, que é vir, desçamos, nerda, que é vamos para baixo, que vem de Yarad, descer. E confundamos, navelá, que vem de Balá, confundir. Tudo no plural. Vinde, desçamos, confundamos. Desçamos e confundamos, aí nós vemos que está no plural. Mais uma vez, não são casos de plural majestático, mas prova da existência de um só Deus em três pessoas. Só os espirituais discernem espiritualmente. Aquele que está na carne não pode discernir as coisas espirituais. Essas passagens vão falar dos tempos mais remotos. Criação. Isso vai em torno de 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então a Trindade é desde antes da criação. A maioria do NT mostra o Espírito Santo sendo algo não alguém, eles vão dizer. A base heresiarca é que o Espírito Santo está associado ao poder de Deus. Vamos analisar. Nós vemos de Gênesis a Malaquias o Pai atuado.
Mateus, a Atos, o Filho. Mas em Atos, principalmente, nós vemos a ação do Espírito Santo, que permeia toda a estrutura a seguir no Novo Testamento, incluindo o livro da Revelação, o Apocalipse. A divindade do Espírito Santo. Depois de conservar a parte priori da vida na criação do mundo físico, as águas, ele passa para o homem no sopro de Deus. Gênesis 1, 1 e 2, Romanos 8, 26 a 30. Confira também Isaías 48, 16, Mateus 3, 16, João 14, 16 a 26 e 16, 7, Atos 10, 19 a 20, Atos 13, 2, Atos 15, 28, Efésios 4, 30, Mateus 28, 19, Romanos 8, 26 a 27. Outro consolador no original grego do Novo Testamento, com base na GNT, é Allos Paráclitos. Allos, outro, semelhante a mim. Paráclitos, consolador. No aramaico, a expressão é paráclita, no hebraico, menahem. Então, um alento, uma força não pode consolar, uma pessoa pode. A coma joanina. Defendemos a preservação do texto do NT usando a linha da transmissão da família 35. A passagem de 1 João 5, 7 e 8, coma joanina, faz parte do texto original do NT. Diz assim o texto: porque três são os que testificam. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três concordam num. O único texto impresso que inclui essa passagem é o texto receptus, ou texto recebido. Todos os outros, incluindo o texto crítico e eclético, não possuem esse verso. Seguindo a família 35, concluímos que esse é um dos poucos versos do texto receptus que não faz parte do texto original, ou tido por original. 99% dos manuscritos gregos omitem essa passagem. 1% apenas dos manuscritos gregos possuem essa passagem. Esse 1% dos manuscritos é composto por 5 manuscritos. Desses 5, alguns discordam. Vejamos os que discordam entre si. O manuscrito GA61 do século XVI, 629 do século XIV, 918 do século XVI, concordam entre si. O manuscrito 2318 do século XVIII e o manuscrito 2473 do século XVII. Datas posteriores ao texto Receptus concordam literalmente com o Receptus. O manuscrito claramente antigo para servir de exemplar para o Receptus é o GA 629 do século XIV, mas ele é muito diferente do texto Receptus, já que ele não possui as 7 últimas palavras, omite 5, muda 5 e acrescenta 2. 19 palavras em grego de 40 é demais. O texto Receptus não se baseou no cursivo 629. Erasmo de Roterdão deixou registrado o ocorrido com base nos manuscritos gregos que Erasmo utilizou para produzir o primeiro texto impresso em grego do NT, de 1516 d.C. Ele não colocou impresso esses versos, contudo, pessoas estavam acostumadas a ouvir esse verso na tradução latina. Então o público solicitou a Erasmo de Roterdão a inclusão desse verso no texto bíblico impresso. Erasmo se recusou a colocar, pois não havia manuscrito grego com esse verso. Com a pressão grande, Erasmo fez um desafio. Se alguém lhe mostrasse um manuscrito grego com esse verso, ele reconsideraria e colocaria este verso no texto grego. Como a joanina, a vírgula de João. Apareceu um, mas ele tem data posterior ao texto recebido, ao texto Receptus. A conclusão que se chega é que a coma joanina provavelmente foi uma tradução do latim para o grego, a menos que o seu exemplar esteja perdido. Contudo, os defensores do texto Receptus são bem dogmáticos. Eles entendem que a providência divina fez Erasmo de Roterdão inserir a coma joanina no texto grego, embora tenha sido por meio da tradução do latim. A inclusão da coma é uma declaração de fé que o texto de Erasmo é texto correto, dado por Deus, recebido, mas não temos base em manuscrito para considerar a coma como o texto original. O texto tradicional
e estes três são um. O texto moderno e esses três concordam um. Então essas são as teses contra a Coma Joanina. Nós que cremos na Coma Joanina, vamos tratar sobre a escritura original ou a adição posterior. Vamos ver os pilares da defesa da Coma Joanina. Primeiro, evidência gramatical. Segundo, rastro histórico. E terceiro, coerência teológica. A pista gramatical é uma anomalia no texto grego. Com a remoção do versículo 7 de 1 João 5, temos um problema gramatical no versículo 8, que só é resolvido se mantido no texto o versículo 7. O termo espírito, pneuma, ele é gênero neutro no grego. O termo água, que é udor, é neutro também. Sangue, que é algo, é neutro também. As três testemunhas da terra, espírito, água e sangue, são substantivos de gênero neutro em grego, só que o texto se refere a eles usando um artigo e um numeral masculinos. Os três, que é roi três. Por que tratar três palavras neutras como se fossem masculinas? Isso vai contra as regras básicas da gramática grega. A solução está no versículo que muitos querem remover, o versículo 7. Com a presença de pai e de palavra no versículo 7, sendo ambos substantivos masculinos, a gramática grega exige que se use o masculino para se referir a um grupo de gêneros mistos. A gramática fica correta com o versículo 7 e a anomalia do texto desaparece. Então você entendeu aí a harmonia do versículo 7 e 8 em termos gramaticais da língua grega. Se eu tirar o versículo 7, que é a Coma Joanina, dessa passagem, vai destruir a gramática grega nesse sentido aí. Tem também a questão histórica. No início do século III, Tertuliano cita que o Pai, o Filho e o Espírito são um. 50 anos depois, Cipriano cita, e estes três são um. Aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, são testemunhos muito antigos. 200 depois de Cristo, Tertuliano de Cartago, os quais três são um. 250 depois de Cristo, Cipriano de Cartago, e esses três são um. Século IV, Prisciliano cita o versículo diretamente. 484 depois de Cristo, o Concílio de Cartago cita o verso em uma confissão de fé. A presença do coma na tradução latina é antiga, sendo anterior a muitas das cópias gregas. Isso é importante. Isso levanta uma possibilidade. E se o versículo não foi adicionado ao latim, mas removido dos textos gregos? Já parou para pensar? A controvérsia ariana negava a divindade de Cristo, fazendo o coma um alvo a ser excluído, pois fala claramente da Trindade. A coerência teológica é outra tese apologética da Coma Joanina, que vai falar do estilo de João. Esse versículo soa como algo que João escreveria. Começa com o 7. João chama Jesus de palavra. 3 testemunhas no céu, 3 testemunhas na terra. Há uma simetria poética teológica. Se retirar o versículo 7, essa estrutura paralela é quebrada. No versículo 9, João declara que o testemunho de Deus é maior. Maior do que? Maior do que o quê? Sem o versículo 7, a resposta é meio vaga, mas com o versículo 7 ela fica clara. O testemunho de Deus Pai, Palavra e Espírito Santo é a autoridade máxima que fundamenta todo o argumento. Então, resumindo, defesa da Coma Joanina. Gramatical. A Coma Joanina resolve o conflito de gênero no texto grego do versículo 8. Histórico. O testemunho antigo e contínuo em manuscritos latinos dos pais da igreja vai provar a veracidade da Coma Joanina. Teológico. Alinha-se ao vocabulário de João a palavra e estruturas bíblicas. Então não se apresse em remover a Coma Joanina. 1 João 5,7 de sua Bíblia. É isso aí, que o Deus triuno, todo-poderoso, seja convosco.